Boa tarde, minha gente. Olha eu aqui de novo, gravando mais um vídeo para vocês, né? Produzindo mais um conteúdo para vocês. Hoje eu vou falar, né, de alguns vídeos que eu tenho visto aí na internet falando sobre autoridade feminina, ou seja, a existência de pastoras, entendeu? E vou aproveitar o gancho desse vídeo também para falar sobre como deve ser um bispo, né, segundo o apóstolo Paulo, né? É o cofundador da igreja, né? Da igreja cristã, né? E quando eu falo de igreja cristã, eu não quero falar de religião, entendeu? Todos vocês já sabem, né? Quem acompanha o canal aqui, quem me assiste já sabe que eu sou anti-religião, pelo menos anti-ativismo religioso. E eu explico por quê, vocês já sabem por quê, né? Então eu vou citar aqui 1 Timóteo 2, capítulo 2, né? Onde Paulo escreve. Assim, vou falar o texto no contexto, mas não vou falar só sobre a mulher, tá? Paulo escreve para Timóteo orar em favor das autoridades, porque Deus gosta, né, que respeitemos as autoridades locais, as nossas autoridades, né? Ele cita lá no texto que é para que vivamos em paz, vivamos bem, né? Respeitando as autoridades. E outra, quem não respeita a autoridade também, né? Que não respeita o presidente, por exemplo, o deputado, as leis do seu país, acaba se dando mal também. Então isso é uma questão que não diz respeito só aos cristãos, é uma questão humanitária, né? É uma questão de bom senso também. Todo cidadão tem que respeitar autoridades e leis, né? Ele mais uma vez escreveu em nome de Jesus, como a única pessoa pela qual podemos chegar a Deus. Paulo cita que Jesus, o Filho de Deus, né? Ele insiste nisso, e ele está certo, é a única pessoa em quem podemos acreditar para chegar a Deus, entendeu? Deixou a ordem para que Timóteo instruísse a todos para que tivessem uma vida de oração pelas mais diversas causas, né? Ou seja, orar deve fazer parte da nossa rotina como cristãos, como evangélicos, né? Quis que os homens dedicados a Deus orassem sem ódio e brigas. Bom, não é muito o que a gente vê hoje, principalmente aí com o advento da internet, com a vida moderna, né? Entendeu? Até se oram, mas tem uma certa divergência entre todos, né? Advertiu quanto às mulheres cristãs que sejam sensatas, vistam-se com modéstia e simplicidade e que façam boas ações. Ou seja, Paulo, na cultura da época, na cultura da época, a mulher não tinha muita vez, né? Culturalmente falando, né? Sobre o mundo antigo, a mulher não tinha voz ativa. A mulher era uma peça menor na sociedade, digamos assim, entendeu? E então Paulo baseava muito nisso também, né? As mulheres devem aprender em silêncio e com humildade, né? Hoje em dia não vemos isso. A mulher quer destaque, né? Até com base no feminismo aí, que é destaque na sociedade. E eu reconheço aqui que tem muitas mulheres, mas muitas até no meio evangélico,
que tem o dom de ensinar, tem o dom de instruir, até melhor que muitos homens, que muitos pastores, né? Entendeu? Tem muita mulher que é mais capaz que muitos homens, né? Mas, segundo Paulo, aquelas não devem ter autoridade para isso. Elas devem aprender em silêncio, né? E ensinar só no âmbito da sua casa, do seu lar. Educar, no caso, as filhas e os filhos. O que já é uma responsabilidade social também, porque filhos bem educados vão ser educados para o mundo, né? Partindo desse princípio. Não era permitido e não é que as mulheres tenham autoridade sobre os homens, tá? Eu vou deixar aqui do lado, em algum lugar aqui desse vídeo, eu vou deixar os textos com essas referências, tá bom? Bom, aí eu praticamente finalizei, assim, resumir o que o Paulo ensina sobre as mulheres no âmbito da igreja, né? No âmbito cristão. Sabemos que no mundão aí a mulher quer ser autoritária, quer mandar, quer desmandar, entendeu? Quer ser independente. E eu reconheço aqui, nós devemos reconhecer que tem muita mulher independente, falando assim no âmbito da vida social, né? Muita mulher independente que, por não ter um homem também na vida dela, ela tem que ser independente, né? Ela tem que ser independente, tem que educar a casa dela, obviamente, trabalhar, se sustentar, manter os filhos sozinhas, né? Entendeu? Mas não é o caso desse texto aqui, desse vídeo aqui, né? Nesse contexto aqui não é assim, não é disso que Paulo está falando. Eu vou deixar aqui os textos com essas referências. Aí no capítulo 3, ele fala sobre os bispos, né? Você vê, eu vou deixar também o texto de referência, você vê que lá nesse texto não tem referência nenhuma a mulheres, a bispas, pastoras, não tem essa referência, está se referindo ao homem. Aí ele especifica quais que devem ser as qualidades, né, dos bispos, né? Apontando aqui, deixando claro que bispo existe, né? Não é uma nomenclatura inventada, existe mesmo, existia, assim, um cargo administrativo antigo das igrejas, né? Então existe. E foi muito adotado pela Igreja Católica. Hoje em dia é muito adotado pelas igrejas neopentecostais, né? As empresas neopentecostais, digamos assim, né? Você vê aí pelo Bispo Macedo, Bispo Valdemiro Santiago, Bispo não sei o que, entendeu? E agora tem as bispas, né? Tem o bispo e a esposa dele é a bispa, né? Mas Paulo não se refere à bispa, ele se refere só aos bispos. Significa que na época não existia bispa, entendeu? Hoje em dia existe por uma questão de, eu acho, né? Essa é a minha opinião, por uma questão de conveniência, né? Bispo, a esposa dele é a bispa, né? Eu acho que é isso. Se eu tiver errado aí, me corrija nos comentários, tá bom? Aí ele fala que das qualidades que os bispos têm que ter, que hoje em dia a gente não identifica essas qualidades nos bispos atuais. E uma das qualidades aqui é que a gente menos identifica, né? As qualidades são: homem que ninguém aponte, ninguém tenha nada a dizer contra ele, tá?
moderado, prudente, simples, hospedeiro, ter a capacidade de ensinar, não beberrão, não briguento, não ter amor ao dinheiro, né? Não ser avarento, entendeu? Essa qualidade aqui, não ter amor ao dinheiro, hoje em dia a gente vê assim, ao contrário, né? Os bispos que tem por aí são mais avarentos do que vamos supor, do que um empresário, um super empresário, um super banqueiro. Chega a ser até mais avarento do que o banqueiro, né? Ser bom chefe de família, saber educar seus filhos e ser respeitado por sua família e respeitá-la. Gente, é o seguinte, fazendo esse tipo de crítica aos bispos atuais, né? Eu não tenho como julgar, e eu acho que ninguém aqui da internet também, ninguém que fala deles, tem a condição de julgar realmente o que acontece dentro da casa desses bispos, né, desses homens, e não tem também condição de julgar se eles são realmente avarentos. Isso é o que aparenta e é o que a gente vê, né, é o que todo mundo vê. Mas você não tá lá vendo o cara no convívio, entendeu? Então é meio difícil julgar, entendeu? Porque o cara ficou rico, o cara conseguiu dinheiro, conseguiu poder, isso não é prerrogativa, eu acho que para julgar algumas dessas qualidades que eu falei, né? Mas o que aparenta para a sociedade é isso, né? E aqui ele fala que o bispo tem que ter a capacidade de olharmos para ele e falar, não, esse cara é correto, esse cara entendeu? Mas assim, concluindo o vídeo aqui, deixa de rolar sem concluir, para não ficar muito longo, né? Eu trago aqui que as mulheres, que não existe pastora, pelo menos na Bíblia, né? Não existe pastora, mulheres cuidando de igrejas, de comunidades, entendeu? A Bíblia se refere a pastora de ovelhas, no caso da mulher de Moisés lá, né? Mas não se refere a pastoras. Tem mulheres na Bíblia em cargos administrativos? Tem, na sociedade secular, mas na igreja não, tá bom? O que mais? Então, sobre os bispos é isso. Nós não temos a condição de julgá-los, né? Mas nós temos mas nós estamos vendo aí a vida desses caras, né? Entendeu? Vida desses homens aí que é mais apontado, que é mais avarento às vezes que o banqueiro. Tô falando assim que é mais avarento que o banqueiro, mas no começo eu acho que a intenção da pessoa, pelo menos na grande minoria, não foi essa, né? Entendeu? É óbvio que depois que o cara consegue dinheiro, consegue poder através da instituição dele, ele vai abrir empresas, vai comprar imóveis, entendeu? Com aquele dinheiro, vai prosperar através dessas empresas, e depois ele vai dizer que ele não vive o dinheiro que ele vive não é da igreja, não é da instituição, né? Foi no começo, né? Para alavancá-lo, mas agora não é, tá bom? É meio controverso isso, tá? Bom, o vídeo fica aí para reflexão, tá bom? Oremos, como Paulo diz, pelas nossas autoridades, né? Pelo nosso presidente aí, né?
pela nossa polícia, nosso país, os governos mundiais, porque hoje em dia, né, tudo globalizado, então tá um atrelado ao outro, né? Então se todos os governos vão mal, todo mundo vai mal. Hoje em dia não tem um governo independente do outro, né? Nos bastidores está, pelo menos economicamente, está um atrelado ao outro, né? Todo mundo negocia com todo mundo, é assim que o mundo vive, né? Entendeu? Então oremos para que os governos mundialmente vão bem, né? Entendeu? Oremos também para que essas mulheres que se intitulam ou intitulam elas a pastoras, bispas, líderes religiosas, né? Venham a estudar a Bíblia, né? A ver a realidade, né? E a se orientar melhor, tá? Oremos também para que os olhos das pessoas sejam abertos e parem de dar dinheiro para esses supostos bispos aí, né? Que esses homens mercenários, mesquinhos, né? Entendeu? Porque a maioria é isso mesmo, tá bom? E oremos também por nós mesmos, né? Por nós aqui da sociedade, né? Da baixa sociedade, digamos assim, tá bom? Beijos nos corações, tá? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Deixem likes também, deixem seus comentários e inscrevam-se no canal, tá bom? Por favor.